Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos corrigir a atividade 15 de Ciências da Natureza, que fala sobre as placas tectônicas, onde nós vamos reforçar tudo aquilo que nós já vimos nas aulas anteriores, porque na semana que vem a gente já começa conteúdo novo, então nós precisamos buscar meios de fixar esse conhecimento para que vocês estejam afiadíssimos para a nossa prova de bloco, que vai acontecer na próxima semana, nessa semana na verdade, e também para as questões do simulado. Lembrando que, além de tudo isso, a gente tem as atividades semanais, os debates, onde são oportunidades do estudante tirar as dúvidas e também fixar o seu conhecimento. Vamos lá? Questão 1. A costa oeste dos Estados Unidos da América, especialmente a Califórnia, é um dos lugares com a maior atividade sísmica do planeta. A falha de San Andreas é uma gigantesca rachadura visível, de aproximadamente 1.300 quilômetros de extensão, que marca os limites entre as duas maiores placas tectônicas do planeta, a placa norte-americana e a placa do Pacífico. O deslizamento entre as placas causa grande instabilidade em todo o estado da Califórnia e foi a principal causa do violento terremoto que abalou a cidade de São Francisco no ano de 1906. Sobre a falha geológica de San Andreas, é correto afirmar que, então, com base nas características e nos processos que desencadeiam, que colaboraram para o surgimento dessa falha, e para possíveis eventos que vão acontecer, que já aconteceram e podem voltar a acontecer nessa região, qual é a afirmativa aqui que traduz da melhor forma possível todo esse contexto? Então nós temos aqui A. Ela é resultado dos intensos terremotos que assolam a região. B. A sua origem está relacionada ao movimento de colisão e soerguimento entre duas placas tectônicas. C. A sua formação não possui relação com a tectônica de placas, uma vez que ela se manifesta apenas na superfície terrestre. Ou D. Ela se formou graças ao movimento de deslocamento tangencial entre duas placas tectônicas. Como vocês estão cansados de saber, essas falhas geológicas, elas são sim causadas pelo movimento das placas tectônicas. E essa falha de San Andreas, que se localiza na Califórnia, nos Estados Unidos da América, é uma das falhas, se não a mais famosa do mundo, porque ela tem uma extensão muito grande, 1.300 quilômetros, e ela traz muita preocupação para essa região. Muitos curiosos vão ali para conhecer, para registrar, tirar foto e tudo mais, mas é um lugar extremamente perigoso, onde a gente tem ali dispositivos para registrar o índice, a intensidade das atividades sísmicas naquela região. Como vocês já sabem, essa falha e qualquer evento associado a essa falha é associado ao movimento das placas tectônicas, que a gente chama de tectonismo. E nesse caso aqui, a gente chama de deslocamento tangencial entre duas placas tectônicas. Nesse caso aqui, a placa norte-americana e a placa do Pacífico. Então, nesse caso aqui, a resposta correta é a letra D, porque traz essas duas informações principais. Afirma que todo esse processo está relacionado ao tectonismo, o que é uma verdade, entre a interação entre a placa tectônica a norte-americana e a do Pacífico, e descreve como é esse deslocamento, que no caso é tangencial. Então, a alternativa correta, letra D. Coloquei aqui para vocês uma justificativa, diz o seguinte: falhas geológicas são formas de relevo que se originam graças ao tectonismo e formam zonas de grande instabilidade, como eu havia dito a vocês. Elas constituem-se com movimentos de afastamento entre duas placas tectônicas distintas que ocasionam o distanciamento direto ou tangencial entre elas. No caso da falha geológica de San Andreas, a sua formação ocorreu em virtude do movimento de afastamento
afastamento tangencial entre as placas tectônicas norte-americana e do Pacífico. Então esse movimento tangencial de afastamento, por isso que a gente consegue ver a separação entre essas falhas, que é muito famosa. Além de responder essa atividade, pesquisem também mais sobre ela, que vocês vão descobrir muita coisa interessante. E toda vez que vocês revisarem, que vocês falarem de falha geológica, vocês vão lembrar da falha de San Andreas, porque vocês fixaram e viram imagens e viram documentários e informações sobre ela. Vamos lá, questão 2. A teoria da deriva continental, desenvolvida pelo geólogo e meteorologista alemão Alfred Wegener, que viveu entre 1880 a 1930, é uma importante ferramenta para a compreensão das características da crosta terrestre, especialmente acerca da origem e característica das placas tectônicas identificadas atualmente e dos continentes que compõem a litosfera. Desse modo, assinale a alternativa que melhor define a deriva continental. Como vocês sabem, a teoria da deriva continental, ela foi proposta, sofreu muitas críticas e foi apresentada por esse meteorologista, que foi o Alfred Wegener. O que ele fez? Ele defendia que para que os continentes tivessem a configuração que a gente observa hoje, acontecer um determinado processo que vai ter determinadas características. E aqui nessa questão eu tenho cinco afirmações que tentam descrever da melhor forma possível essa teoria da deriva continental, que é a teoria uma teoria que é apresentada para explicar a formação dos continentes. Como vocês sabem, nós temos vários continentes: continente americano, continente africano, a Europa. A gente tem vários continentes. E essa teoria tenta explicar como essas regiões, esses continentes adquiriram a configuração que nós temos hoje. Então nós temos letra A. É a hipótese de que todos os continentes são derivados de um substrato magmático que emergiu através de fissuras ou falhas geológicas. B. É o sistema de classificação dos componentes conforme as suas respectivas origens. C. É a teoria que afirma que todos os continentes, no passado, formavam apenas um, o Pangeia, e que posteriormente se fragmentou graças à tectônica das placas. E D. É o postulado da economia, que debate acerca da dependência financeira dos continentes do mundo em relação à Europa. E por último, letra E. É a lenda relacionada à existência de um continente perdido, denominado Atlantis. Quem participa das aulas, quem revisa o conteúdo, quem acessa o material que nós disponibilizamos, não teve dúvidas que a resposta correta é a letra C. A teoria da deriva continental, que é a teoria que tenta explicar a formação dos continentes na crosta terrestre, ela diz que há muito tempo atrás, há cerca de 200 milhões de anos atrás, em períodos bem antigos, a gente não tinha essa divisão dos continentes, ou seja, essa parte da litosfera segregada em continentes, que tem fauna, flora, clima, relevo diferenciado. A gente tinha, na verdade, um grande aglomerado rochoso que na verdade era apenas um continente, que a gente chamava de Pangeia. Então essa imagem aqui que eu coloquei para vocês para explicar representa bem isso. Então a gente tinha que toda a parte continental, a parte da litosfera, era formada por apenas um continente, que ele denominava de Pangeia, onde ele tinha clima, relevo característicos, onde as regiões das bordas desses continentes tinham um clima, uma morfologia, um relevo, uma flora características, e as áreas mais ao centro tinham características diferenciadas, principalmente em relação ao clima. Então, a gente entende aqui que a gente tem apenas um continente, que a gente chama de Pangeia, e ele defendia que Pangeia quer dizer toda a Terra, ou seja, que toda a parte da litosfera era uma coisa só, toda a Terra, e a gente tinha apenas
um mar, um oceano, que a gente chamava de Pantalassa. Então, Pangeia era o único continente que a gente tinha e Pantalassa era a união de todas as águas, porque como vocês veem aqui, ó, todo esse único continente aqui, esse único aglomerado, ele é envolto por uma água só, uma delimitação só. E aí depois, segundo essa teoria, depois de algum tempo, começou-se a separar esse aglomerado de rochas, devido à tectônica de placas e outros processos, e aí nós temos a divisão de duas regiões, a Laurásia, que vai ser a Eurásia e a América do Norte, que está aqui em cima, e a Gondwana, que vai ter vários outros continentes, como a Austrália, que vai ter a Austrália, Antártica, África, América do Sul. Vocês observaram que ele vai se dividindo, e aqui a gente já tem um oceano dividindo, que é o Oceano Tétis, que aparece aqui, que aparece nas referências e nessas definições. E esse processo foi acontecendo, continua acontecendo até hoje. Então, vários cientistas defendem que os continentes ainda estão em movimentação devido a essa tectônica de placa e os agentes internos. E hoje, que a gente chama de mundo moderno, são esses continentes que a gente acaba estudando, que são as Américas, a África, Oceania, sendo que a gente tem várias definições de como classificar esses continentes. Lembrando que hoje a gente tem vários continentes com características diferenciadas e vários oceanos, onde, como eu falei para vocês, vários cientistas eles acreditam que esse movimento ainda acontece, mesmo que não seja tão rápido, ele sim continua acontecendo. Então, essa definição da deriva continental, ela explica basicamente isso. E o principal postulado é afirmar que no início a gente tinha apenas um único aglomerado da litosfera, que seria a parte continental, que era chamada de Pangeia. Aí você me pergunta, professora, mas como que eles chegaram nessa definição? Porque eles têm a seguinte informação, que se você pegar as bordas dos continentes e observar a localização deles, você consegue de alguma forma encaixá-los como um quebra-cabeça. Então dá a ideia que um dia eles foram uma coisa só e foram se separando ao longo do tempo geológico. Então é a principal informação que eles trazem, que em algum momento era uma coisa só, porque se a gente analisa eles separadamente, observa as bordas, as dimensões das bordas e onde eles estão hoje, tem-se uma noção de que um dia eles foram uma coisa só. Então, por isso que a alternativa certa é a letra C, porque ela fala que é a teoria que afirma que todos os continentes no passado formavam apenas um, o Pangeia, e que posteriormente se fragmentou graças às placas, à tectônica das placas, ao movimento das placas tectônicas. Então, a alternativa correta, letra C. Nas alternativas a seguir, somente uma delas não contém fenômenos que se formam como consequência dos movimentos de convecção existentes sobre a crosta terrestre. Essa alternativa então aqui a gente tem que escolher uma alternativa em que a gente não tem fenômenos que se formam como consequência do movimento de convecção existentes na camada sobre a crosta terrestre. Então nós temos aqui letra A, abalos sísmicos, letra B, erupções vulcânicas, letra C, existência de desertos e letra D, movimento das placas tectônicas. A alternativa correta, letra C. Eu não encontrei nenhum site, nenhum artigo, nada que me falasse que a formação dos desertos tem relação com esses movimentos de convecção. Já os outros eventos aqui, sim. Então, eu considerei como resposta certa a letra C. Coloquei para vocês uma pequena justificativa. Diz o seguinte: as correntes de convecção da Terra, também chamadas de células de convecção, são os movimentos dos fluidos internos que se realizam no manto, abaixo da crosta terrestre. Acredita-se que elas sejam as grandes responsáveis por inúmeros processos de transformação no relevo de origem endógena, como terremotos, vulcanismos, tectônicas de placas, entre outros. Então, eu não achei nada relacionado ao deserto. Então, por isso, eu considerei essa afirmativa como aquela que não se encaixa em um processo que esteja relacionado às correntes de convecção
na camada sobre a crosta terrestre. Questão 4. As placas tectônicas, como vocês estão cansados de saber, podem apresentar 3 tipos de movimentos, uma em relação à outra. A gente tem o movimento convergente, que é quando uma mergulha por baixo da outra, divergente, quando uma se afasta da outra, com lava emergindo entre elas, e a gente tem o deslizamento lateral ou conservativo, quando cada placa conserva seu tamanho, pois não há sobreposição nem afastamento. Então, de acordo com esses movimentos, os cientistas classificam os limites das placas tectônicas como convergentes, divergentes ou conservativos. E para discutir os termos apresentados anteriormente, analise a figura a seguir. Então, aqui nós temos uma figura que mostra a localização de várias placas tectônicas e mostram os limites, que são as zonas de encontro de 2 ou mais placas tectônicas. Então, aqui, a gente tem, por exemplo, os limites dessas placas e mostram como essas placas, os limites dessas placas estão interagindo. Então, por exemplo, aqui, que é a região que a gente vai analisar. Quando a gente analisa a placa sul-americana, onde o Brasil está, e a placa de Nazca, a gente observa que no limite das duas, elas realizam um movimento de encontro. Elas estão se encontrando, então elas estão realizando um movimento de convergência. Aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui outra placa que dá pra gente analisar. Aqui, por exemplo, a placa de Juan de Fuca e a placa caribenha, se eu não me engano, não, a placa norte-americana, aqui elas estão realizando um movimento aqui, enquanto uma sobe, outra desce. Então, aqui é um movimento conservativo, de conservação. Aqui, por exemplo, elas estão aqui nessa região aqui, elas estão se separando. Então, é um movimento de divergência. E aí você vai analisar todos esses movimentos aqui e vai observar que essa figura que está representada acima, ela mostra o planisfério com a representação das placas tectônicas e setas, que indicam os movimentos relativos entre as placas vizinhas. O limite entre as placas de Nazca e a placa sul-americana, que foi o que eu mostrei para vocês e marquei aqui nessa representação, aí você vai colocar se ele vai ser A, conservativo, B, divergente, C, convergente ou D, sem classificação definida. Ele vai ser convergente, porque as setas dessa forma representam que elas estão se encontrando uma sobre a outra. Então, essa representação aqui representa o movimento de convergência, como está escrito aqui, convergente, quando uma mergulha por baixo da outra, porque elas estão se encontrando. Então, a alternativa correta, letra C. É muito importante que vocês consigam diferenciar as características desses movimentos. Não se esqueçam do que é o movimento convergente, divergente e conservativo. Eu coloquei aqui a justificativa. A placa de Nazca, ela vai em direção à placa sul-americana, formando um movimento de convergência, onde o movimento de convergência, ele ocorre quando 2 placas se chocam e a borda de uma fica por baixo da outra, até chegar ao manto. Então, isso é muito importante, não se esqueçam. E a questão 5, o arquipélago de Fernando de Noronha, as ilhas de Trindade e Martim Vaz e os rochedos de São Pedro e São Paulo são ilhas oceânicas brasileiras, então são ilhas que pertencem ao território brasileiro. Considerando que essas ilhas não guardam nenhuma relação com o relevo continental, é correto dizer que a sua origem está vinculada a, como nós vimos em aula, existe um processo que está intimamente relacionado ao movimento, à formação dessas morfologias, dessas 3 ilhas que são muito conhecidas, onde é que a população mais tem acesso é a ilha de Fernando de Noronha. Então, essas três ilhas, esses arquipélagos, eles estão associados a um determinado processo. Então, a gente tem aqui, letra A, soerguimento de blocos falhados. B, dobramentos terciários. C, vulcanismo submarino. D, ascensão do nível do mar. Ou letra E, acumulação de corais.
Quem é assíduo, quem participa, quem acessa as nossas atividades, vai se lembrar que eu falei para vocês que todas essas 3 ilhas são ilhas vulcânicas, são ilhas que foram formadas por atividade vulcânica que aconteceu, que foi ativa há muito tempo atrás nessas regiões. Então, foram processos de vulcanismo submarinos que proporcionaram a formação dessas 3 estruturas, tanto o arquipélago de Fernando de Noronha, as ilhas de Trindade e Martim Vaz e os rochedos de São Pedro e São Paulo. A gente acaba sempre conhecendo mais, ouvindo falar muito da ilha de Fernando de Noronha, que é uma ilha vulcânica, mas essas outras também são. Então, sem dúvida alguma, a alternativa correta é a letra C. Eu tenho certeza que os meus estudantes do 7º ano C que estudam não vão errar esse item, porque a gente já falou muito sobre isso, certinho? Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a nossa prova de bloco, que vai ser disponibilizada para vocês, acredito eu que no dia 10 de maio. Então, vocês têm que ficar de olho nessa prova e no conteúdo que vai ser cobrado. Professora, eu participo das aulas, eu faço tudo certinho, mas me ajuda. Qual conteúdo eu devo revisar? Te ajudo sim, nós estamos juntos nessa missão. Então, qual conteúdo você deve revisar? 1. Fenômenos naturais e o seu impacto na crosta terrestre e nas atividades humanas. Então, o que são fenômenos naturais? São os fenômenos que acontecem na natureza e que não têm a interferência do homem. Ou seja, o homem não consegue, de forma alguma, influenciar nesses processos. Me dá um exemplo, professora. Terremotos, tsunamis, abalos sísmicos, são processos que o homem não tem como influenciar, são fenômenos naturais, é a natureza que através da sua morfologia, a sua dinâmica, vai determinar quando e onde e a intensidade com a qual eles vão acontecer. Depois, professora, que mais que eu tenho que estudar? Agentes modeladores do relevo terrestre. Lembra que nós temos alguns agentes que conseguem da sua forma, modificar o relevo terrestre, onde a gente tem os agentes internos e os agentes externos. Professora, quais são esses agentes? A chuva, vento, variação de temperatura, tectonismo, vulcanismo, são vários processos que vão sim modelar de alguma forma o relevo terrestre. Vocês precisam saber revisar quais são. Terceiro, placas tectônicas e o tectonismo no Brasil e no mundo. Então, vocês têm que entender o que são placas tectônicas, como elas se formaram e o que é a atividade tectônica. E qual é a posição, a condição do Brasil em relação ao tectonismo e também quais são as regiões do mundo onde a gente tem mais processos que são associados ao tectonismo, que, como vocês sabem, vão ser mais intensos nas regiões que se encontram nos limites de 2 ou mais placas tectônicas, como Japão, Estados Unidos, Chile e outros países. Lembrando que o Brasil ele é uma região que tem uma estabilidade em relação a abalos sísmicos e terremotos. Por quê? Porque nós estamos no centro da placa sul-americana. Então, aqui já teve registro de terremotos e abalos sísmicos? Sim, mas de baixa magnitude, diferente de países como Chile, Japão e Estados Unidos. Então, vocês não podem se esquecer disso. Revisem também as características e impacto dos terremotos, tsunamis, vulcanismos e abalos sísmicos na crosta terrestre. Então, eu sempre trabalho com vocês notícias e grandes terremotos e tsunamis, porque ajuda vocês a entenderem um pouquinho mais sobre esses eventos e ver o impacto que eles podem causar. Porque a devastação geralmente é muito grande. Então, a gente precisa conhecer o que essas regiões vivem e como a natureza pode se manifestar nesses lugares. E, por último, lembrar da escala Richter no estudo da magnitude dos terremotos registrados na história da humanidade. Então, lá vai ter questão que vai falar um pouquinho sobre a escala Richter, a sua importância, para que ela serve e quais são os pontos que a gente considera para definir um terremoto com a maior ou menor magnitude. Lembrando que nós vimos que a gente não tem apenas a escala Richter. Obviamente que ela é a mais utilizada, a gente só ouve falar dela, mas a gente tem outras escalas,
como a escala Mercalli, que não considera a magnitude do terremoto, ela vai determinar a magnitude, mas a escala Mercalli, ela vai medir a intensidade. Então ela considera não a distância do hipocentro ao epicentro, não o tempo e outras características dos terremotos. Ela considera a intensidade, o quanto aquele terremoto devastou uma região em relação a prejuízos físicos e vidas ceifadas. Então, vocês precisam revisar isso direitinho para vocês conseguirem fazer a prova com calma, tranquilidade, porque eu tenho certeza que vocês são muito capazes. Lembrando que a prova vai ser liberada para vocês no dia 10 de maio. Tentem fazer com calma, não façam a prova correndo e qualquer dúvida eu estou à disposição. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês assistam esse vídeo 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, e que vocês consigam fixar o conhecimento, porque o sucesso de vocês depende do empenho que cada um coloca naquilo que você acredita que você é capaz e que vai fazer diferença no seu futuro. Como sempre, eu estou junto com vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.